O ex-ministro Paulo Bernardo deve deixar ainda hoje a sede da Polícia Federal em São Paulo. A prisão dele foi revogada pelo ministro Dias Toffoli, que é do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da defesa. Paulo Bernardo, só lembrando, foi preso na quinta-feira passada na Operação Custo Brasil. O ex-ministro é acusado de participar de um grande esquema de desvio de dinheiro de empréstimos consignados. Eu converso sobre isso com Paula Araújo. A Paula está na porta da Polícia Federal. Paula, boa noite para você. O que falta ainda? Está dependendo de quê para ele ser solto? Olá, Leilane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Falta, na verdade, a Polícia Federal ser comunicada oficialmente dessa decisão de soltura. Eu conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa aqui da Polícia Federal e eles me disseram que a polícia não recebeu ainda nenhum documento, nem do Supremo, nem da Justiça Federal aqui de São Paulo. E que quando isso acontecer, o processo não é assim tão rápido, que leva entre uma hora e meia para aí sim o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, deixar a carceragem. O que a gente sabe oficialmente é que essa decisão do Dias Toffoli já chegou, isso no meio da tarde, aqui na Justiça Federal em São Paulo, e que o juiz pediu um parecer do Ministério Público Federal sobre uma possível medida cautelar. Essa medida cautelar pode ser, por exemplo, uma prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, mas oficialmente ainda não tem nenhuma decisão nesse sentido. Nós conversamos também com a advogada do Paulo Bernardo, ela está aqui nesse momento no prédio da Polícia Federal, ela disse que está participando de uma reunião e que acredita que sim, que o cliente dela deve sair ainda hoje aqui do prédio da Polícia Federal, onde está detido desde a última quinta-feira. A informação oficial é que não chegou nenhum documento aqui, mas toda a imprensa está na porta desde cedo, porque a informação é que Paulo Bernardo deve sair aqui, pela porta da frente, porque não vai mais estar sobre a tutela, sobre a cautela da Polícia Federal. Agora, a defesa vai ter bastante trabalho para comprovar que Paulo Bernardo não recebeu nenhum tipo de propina. Essa foi a informação dada pela advogada, porque olha só, tem um relatório da Polícia Federal que nós tivemos acesso e que serviu de base para a Operação Custo Brasil, que mostra um fato curioso. Segundo o documento, o advogado Guilherme Gonçalves, que tinha Paulo Bernardo e a esposa dele, a senadora Gleisi Hoffmann, como clientes, pagava várias despesas jurídicas e pessoais do casal. No mês de fevereiro de 2014, por exemplo, houve 2 pagamentos da Consiste para o escritório, no total de quase R$30 mil. Entre as despesas aparecem vários pagamentos em nome de Paulo Bernardo, Gleisi e para o PT. Em fevereiro de 2015, aparecem pagamentos de quase R$60 mil da Consiste, despesas com custas processuais para a senadora Gleisi Hoffmann e repasses para Hernani Mascarenhas. Segundo o documento, Hernani era motorista do escritório e prestava serviço para a Gleisi e o ex-ministro. No e-mail apreendido pela polícia, Guilherme autoriza um pagamento para o motorista porque ele está sendo eficiente quando os ministros precisam e isso não tem valor que pague. A Operação Custo Brasil, a gente sabe, continua, as investigações seguem, mas a qualquer momento, então, portanto, de acordo com essa decisão do Dias Toffoli, que pode chegar a qualquer momento aqui na sede da Polícia Federal, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, pode sim sair com ou sem uma medida cautelar, como uma tornozeleira eletrônica ou então prisão domiciliar. A gente está vendo aqui que está tudo fechado, porta fechada, isso porque o prédio da Polícia Federal fecha às 6 horas da tarde. Mas o que me informaram aqui é que quando essa informação chegar, quando esse documento chegar, independente da hora que seja, ele vai ser cumprido dentro desse prazo de uma hora e meia. Isso porque a gente não consegue ver, mas logo aqui, bem do nosso lado, tem um balcão que é um plantão policial. Isso chega nesse plantão policial, vai então para o delegado de plantão e aí então o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, pode ser solto, então, portanto, a qualquer momento, ainda hoje, Leilane. Paula, muito obrigada. A gente vai acompanhar com você qualquer coisa, a hora que chegar você avisa. Muito obrigada. Bom, ainda sobre essa decisão, agora eu vou falar com o Marcelo Cosme. Marcelo está em Brasília, onde a decisão foi tomada pelo ministro Dias Toffoli. Qual foi a justificativa do ministro do Supremo? Olha, Leilane, Dias Toffoli disse que não havia aí elementos concretos, o juiz não apontou esses elementos
para manter e para determinar a prisão de Paulo Bernardo. Ele diz também, nessa decisão que foi tomada hoje, ali no início da tarde, antes da 1h da tarde, que não há nenhum motivo, nenhum indicativo de que Paulo Bernardo solto possa atrapalhar as investigações e nem mesmo que ele esteja movimentando dinheiro dentro ou fora do país. Aí então ele atendeu esse pedido para que Paulo Bernardo tivesse a prisão revogada. Aí a gente se pergunta, Paulo Bernardo não é mais ministro, não tem mais o foro privilegiado, não é deputado ou senador. Por que a decisão vem do Supremo Tribunal Federal? Vamos à explicação. O que acontece? A defesa entrou com uma reclamação, que é quando entende que um juiz de uma instância inferior está tomando uma decisão ou então se sobrepondo a decisões que deveriam ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com que argumento? Com o argumento de que Paulo Bernardo é casado com a senadora Gleice Hoffmann e que haveria uma tentativa de investigar a senadora em uma instância inferior sem autorização do Supremo. Por isso, então, entrou com essa reclamação dizendo que o juiz usurpou de sua competência e pedindo que toda a investigação deste caso aí do desvio do dinheiro no Ministério do Planejamento viesse aqui para Brasília. O ministro Dias Toffoli disse o seguinte: não, isso fica lá na primeira instância, já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que isso não vai ser trazido para cá. Já houve um desmembramento nesse caso, fica lá. Mas eu vou atender o que veio de forma conjunta, que é o pedido de revogação da prisão de Paulo Bernardo. Por isso que essa decisão saiu aqui do Supremo Tribunal Federal e ela se sobrepõe à decisão do juiz da Sexta Vara Criminal lá de São Paulo. Vamos entender um pouquinho melhor essa decisão do ministro Dias Toffoli e também a manifestação da senadora Gleice Hoffmann do PT, que é a esposa de Paulo Bernardo, agora na reportagem. O ministro Dias Toffoli houve flagrante constrangimento ilegal na prisão de Paulo Bernardo e determinou a revogação da prisão preventiva do ex-ministro. Para Toffoli, a prisão se justificaria se houvesse indícios de que Paulo Bernardo estivesse transferindo dinheiro para fora do país, mas que não há notícia disso e que não foram apontados elementos que o ex-ministro em liberdade vai continuar praticando os crimes. Mas Toffoli não atendeu o pedido da defesa para que a investigação seja enviada ao Supremo Tribunal Federal. Alegou que a corte já fatiou o processo do caso Consiste e determinou que a investigação sobre quem não tem foro privilegiado aconteça na primeira instância, que é o caso do ex-ministro Paulo Bernardo. A senadora Gleice Hoffmann, mulher do ex-ministro Paulo Bernardo, comemorou a decisão do Supremo. Acho que o Supremo reestabelece aí a ordem das coisas e o direito. Quero dizer que nós nunca nos negamos a responder qualquer processo. Acho que como pessoa pública que somos, tanto eu como o Paulo, qualquer senador, deputado tem que responder. O que não pode acontecer é o devido processo legal não ser respeitado, é não se respeitar a Constituição. Como que se prende alguém sem ter um fato para prender?